Fala pessoal, estamos começando aqui mais um ponto de encontro com o pastor Gerson, pastor Massal e eu aqui. Lembrando que tudo que a gente conversa aqui são opiniões pessoais, para deixar nossos pastores aqui mais à vontade, para colocarem aquilo que está no coração deles. E hoje o tema do nosso bate-papo aqui é discipulado. Um tema que está em alta aí hoje nas igrejas também, mas todo mundo pensa alguma coisa diferente, né? Então eu queria começar hoje perguntando para vocês qual que é a visão de vocês sobre discipulado. Quem quiser começar aí, fica à vontade. Aniversariante pode começar. Bom, primeiramente eu acho que discipulado, essa palavra não existe na Bíblia, é um termo que se refere a uma metodologia. Então você tem vários tipos de métodos de discipulado. E existem 3 métodos básicos de discipulado. O primeiro é o cognitivo, discipulado cognitivo, tem o discipulado de comportamento e um discipulado que eu acho bíblico. O discipulado cognitivo é aquele onde você passa material. Então, você tem um material, você estuda e depende muito de um material. Isso funciona, é muito bom, tal, mas tem as suas limitações que com o tempo fica só uma passação de material. O segundo, que é o comportamental, é onde a pessoa quer mudar o caráter da pessoa, o comportamento. Você não pode adulterar, você não pode mentir, você não pode tratar sua mulher assim, seu filho você tem que gastar mais tempo com ele. Então você vai trabalhando o comportamento, mas não trabalha o coração. E geralmente se mistura um pouco cada um desses, usa o cognitivo, o comportamental. E o terceiro é aonde eu creio que é uma visão mais bíblica, que eu chamo de discipulado mútuo, principalmente se baseando na expressão uns aos outros, ensinando uns aos outros, orando uns pelos outros, confessando pecados uns pelos outros e tal. Então, eu tenho praticado esse tipo de discipulado já faz 3 anos, onde eu me reúno com mais 2 pessoas e a gente mutuamente se discipula, a gente se exorta, a gente encoraja uns aos outros e confessamos os pecados e nos reunimos cerca de 30, 40 minutos de segunda a sexta-feira, E tem sido assim, eu posso dizer para vocês que tem enriquecido e tem feito muita diferença na minha vida. Então, eu creio que basicamente eu enxergo esses 3 tipos de discipulado. Estou pensando aqui, Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Para mim, essa é a definição primeira e principal. Eu já vivi... Bom, depois nós vamos falar de outras coisas, mas é só a definição, O que você entende que é o discipulado? Então, eu entendo que é isso. Já vivi diferentes formas como o Massal sugeriu algumas também, bem didaticamente. Eu já vivi em grupos onde tinha um comando do qual você fazia parte, você podia às vezes concordar, às vezes discordar, mas não tinha lugar para isso. Já vi outros grupos onde a coisa era tão exagerada que o cara, para namorar, ele tinha que ligar para o discipulador dele: posso usar a meia preta hoje, ou tenho que ir de roupa azul. Eu vi coisas desse tipo que são horríveis de se notar, que obviamente não são discipulados, mas tinha muita gente que achava que era. Depois nós vamos falar também de um pouquinho do histórico, dos caras iniciais que trouxeram muita influência para a América do Sul, mas a minha definição fica essa primeira aí que eu falei. Legal, eu lembro que quando a gente começou a igreja, eu
vim com aquela cabeça muito assim, eu quero fazer algo novo, algo diferente, algo que ninguém está fazendo, né? E ficava sempre pensando em inovar. E conforme eu fui me aprofundando, né, na leitura da palavra e me aprofundando no que é ser igreja, no que Jesus deixou para nós como mandamento, como direção, né, eu mudei a minha mente, né? E hoje, então, ao invés de eu tentar pensar o que eu posso fazer para inovar, eu estou fazendo um processo contrário, eu estou olhando para trás, né, e tentando estudar o que Jesus fez. Porque eu acho que não existe nada mais bem sucedido na Terra hoje do que o Evangelho de Jesus Cristo. Né? 2000 anos depois, quantas pessoas aí, né, seguem a Jesus, acreditam e vivem aquilo que ele ensinou. Né? Então, assim, confessam, né? E eu falei assim, hoje o meu estudo e a minha mente não está mais voltada assim, o que eu posso fazer de novo que ninguém está fazendo? Mas é olhar para trás e falar assim, o que Jesus fez que eu não estou fazendo ainda? E para mim, assim, uma coisa básica dentro disso tudo que eu olho é que Jesus ele deixou uma grande comissão para todos nós. Né? Não é uma sugestão, não é um pedido. Jesus deixou uma direção, uma ordem para nós. Né? E essa ordem é fazer discípulos. E então eu entendo assim, hoje, o discipulado como sendo algo essencial dentro de uma igreja, de uma família espiritual. E eu vejo assim que as pessoas se machucaram muito com o discipulado, né? Porque o discipulado ele foi usado por muito tempo como uma maneira de manipulação, como foi falado aqui, como uma maneira de controle, né? Mas eu queria que hoje a gente explorasse essa visão de discipulado saudável, discipulado bíblico, o discipulado de Jesus, né? Porque isso é algo que eu entendo hoje que é essencial para todo cristão. Acho que se você é cristão, você tem que seguir a direção que Jesus deu para nós, que é fazer discípulos. Né? E fora isso também, a gente veio para a igreja, né? Hoje a gente construiu na igreja uma mentalidade muito consumista, onde as pessoas vêm para a igreja pensando somente no benefício próprio. Então, quando a gente fala sobre discipulado, a única coisa que as pessoas pensam é quem vai me discipular, quem vai cuidar de mim. Né? E em muitas igrejas, às vezes, o discipulado virou um atendimento psicológico, onde toda semana a pessoa tem uma conversa 1 a 1 para falar das emoções, tudo. Não, discipulado não é isso. Né? Porque assim, apesar de ser importante todos nós prestarmos contas e sermos discipulados, né? A direção que Deus deu não foi para nós sermos discipulados, foi para nós fazermos discípulos. Mas hoje as pessoas estão mais preocupadas em serem discipuladas do que fazer discípulos. Vocês acham que isso é uma mentalidade consumista que entrou para dentro da igreja? Pode ser consumista também, mas eu acho que você se dispor para ajudar outras pessoas tem que ser um negócio do Espírito Santo mesmo. Né? Eu já descobri, para mim é isso. Você não ama uma pessoa naturalmente, ou você não sente compaixão por alguém, o que quer que seja, naturalmente. Né? Tem uma ação do Espírito que trabalha sobre você. E daí, para falar da tua pergunta, fazer discípulos também, eu uso um exemplo que eu gosto dele. Eu fui, por 8, 10 anos, eu fiz cirurgia, trabalhei com cirurgia geral, né? Fui médico cirurgião. E aí eu fiquei pensando, como é que eu virei isso aí? Aí eu comecei a pensar, como? Pelo começo. Primeiro o cara mandava você estudar um monte de coisa, anatomia, os tempos da cirurgia, pará. Aí ele falava, bom, agora vem aqui, você vai me ver operar e você vai dizer que tempo que eu estou, o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo. Até que chegou um ponto que a gente começou a ficar mais confiado do professor e ele falou, tá, isso aqui hoje você faz, assim, pum, na surpresa. Mas, você não viu eu fazer? Já não leu tudo, já estudou tudo, agora faz. Eu vou estar do teu lado aqui. Então, eu acho que esse foi sempre o caminho de Jesus. Em todas as situações dele, né, que traziam aprendizado, ele fazia primeiro. Né? Falou, vê eu fazer aqui. Vê eu fazer aqui. Ó. Tá vendo o que eu estou fazendo? Tá vendo o que eu estou falando? Tá vendo como eu reagi com essa pessoa? Ali dava as parábolas para eles também ficarem assustados e ter que pensar nas coisas e raciocinarem na praticidade dessas coisas. E eu acho, talvez o consumismo que você está falando eu cuido de mim. E os outros cuidam dos outros. E cada um cuida de si.
Também no sentido de, tipo, as pessoas vêm para a igreja pensando só no benefício próprio. Então, elas vêm querendo ser discipuladas, mas não vêm querendo fazer discípulos. Isso. Porque tem um preço, né, fazer discípulos. Tem um preço. Mateus, o Marcelo deve ter tido essa experiência também. Eu tive experiência, às vezes, também de gastar tempo com pessoas, mas no fim elas não estavam dispostas a aprender. Então eu gastei um tempão com elas, até chegar um ponto que eu e minha esposa falamos, olha, acho que aqui, não sei, teria que ser com outra pessoa, acho que com a gente não vai. Então tem isso também, a pessoa precisa querer, é os dois lados, né? Jesus ensinou, tá bom, de fato teve 11 lá, ainda escapou um também lá que errou, fez gol contra e tal. Então, desses 11, foram outros que vieram a partir desses, que eu tenho certeza, a gente vê pela própria palavra, filmes e um monte de coisa, ou mesmo outros livros, Flávio José, todos esses caras aí, que eles, claro, qual é o exemplo deles? Jesus. Eu vi o mestre fazer assim. Ele foi na casa de uma menina, ela estava doente, ele pôs a mão nela, falou, ser curada, e eu vou fazer isso também. O The Chosen aí até mostra bastante coisa interessante assim. Então, também aí é mais uma questão. Eu, para fazer discípulos, eu tenho que ter algo para dar, né? Eu vou mostrar para eles o quê? Parece um cara endemoniado na frente, você nunca mexeu com nada disso. Você falou, esse aqui, essa aula aí eu não recebi ainda, então quando eu souber eu te ensino. Né? Tipo essas coisas. Eu acho que isso, no mundo moderno de hoje, está complicado. Bom, eu queria compartilhar uma coisa muito interessante que eu venho refletindo sobre discipulado, que quando você fala no propósito do discipulado, basicamente as pessoas dizem que é desenvolver, levar as pessoas a uma maturidade, desenvolver o caráter de Cristo, desenvolver a pessoa à semelhança de Cristo. E quando você fala isso, o entendimento das pessoas é que você está levando a pessoa a ser uma pessoa como Jesus, né? Então é isso, aquilo, uma coisa muito alta, né? Um nível muito alto. Aí eu estava refletindo sobre essa questão e aí vem uma pergunta, né? Quem foi o maior discipulador de todos os tempos, de todos os tempos? Então eu já fiz essa pergunta para várias pessoas e elas dizem, e a maioria concorda com isso, que o maior discipulador de todos os tempos foi Jesus Cristo. E olha só, avaliando o discipulado de Jesus Cristo. Jesus, na última noite, né, ele, na ceia, no dia seguinte ele seria condenado e crucificado. Então, na noite anterior, na ceia, ele lava os pés dos discípulos falando de humildade. E aí você não acredita. Se você for ler em Lucas, você vai ver que logo em seguida os discípulos ficaram brigando entre eles quem era o maior. Imagina nós três, não, eu sou maior que você, e o Tiago briga, não, eu sou maior. Eles estavam brigando entre eles quem era o maior entre eles. Aí nessa discussão, eis que surge Pedro dizendo, Jesus, eu estou disposto a morrer por você. E aí Jesus, você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante 3 vezes. Bom, e aí quando Jesus morre, eles se escondem, ficam com medo. Jesus 3 vezes havia dito claramente que ele iria ressuscitar. E eles nem creram nisso. Então, olha a cena. Jesus trabalhou de 2 a 3 anos, porque ele não pegou todo mundo logo no início, foi aos poucos. Mas mais ou menos 2 a 3 anos, não fazendo esse discipulado que a gente faz, porque o nosso discipulado é uma vez por semana, no máximo 2 horas, tá? Uma vez por semana. O de Jesus foi todos os dias, tempo integral, andando, caminhando. E depois de 2 a 3 anos, qual o resultado? Um bando de homens carnais, orgulhosos, medrosos, infiéis, né? Então, você faz uma análise desse discipulado de Jesus, você entra em crise. Mas como é que pode
o discipulado de Jesus desembocar nisso, né? Você pensa que depois de 3 anos, Jesus era o cara mais ungido, a palavra, ele olhava, sabia o que estava no coração, ele podia fazer um monte de coisa ali, trabalhar na vida de cada um, mas depois de 2, 3 anos, discipulado, praticamente tempo integral, de manhã, de tarde e de noite, você tem esse bando de homens. Então, qual que é a conclusão que eu cheguei? Quando você vai em João, capítulo 21, você vai entender o discipulado de Jesus, que é aí que acho que nós não entendemos. Os discípulos estavam desanimados, né? E mesmo depois de Jesus, você imagina, Jesus ressuscitou, eles tinham que estar lá, vibrando, contente. Não, estavam desanimados, foram pescar e não conseguiram pegar nada. Eram 7 discípulos. E aí Jesus manda jogar a rede de novo, né? Aí eles pegam peixe e tal, e aí eles viram que era Jesus. E Jesus tem uma conversa particular com esses 7 homens. Mas especificamente ele conversa com quem? Com Pedro. E 3 vezes lá ele pergunta para Pedro: você me ama? E ali tem uma diferença no grego, né? Vocês sabem que é a palavra agapau e filéu. Então Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você é agapau? Pedro responde: não, tu sabes que eu filéu. Aí Jesus de novo: Pedro, você é agapau? Aí Pedro fala: não, tu sabes que filéu. Aí Jesus fala: Pedro, você filéu? Aí Pedro fala: tu sabes todas as coisas que eu filéu. E ficou triste por causa disso, né? Então, o que a gente tem que entender dessa cena? Quando a gente tem que voltar na noite, na ceia ali, Jesus disse assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, ele diz novo mandamento. Por que é um novo mandamento? Porque o anterior era amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora não, amarás como eu vos amei, né? E Jesus diz no capítulo 15 de João: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelo irmão. Então, aqui Jesus, esse é um ponto muito chave, Jesus está redefinindo a palavra ágape. Porque se você for no grego, a palavra ágape não significa amor sacrificial. Significa amor entre pessoas, amigos, amizade, tem esse sentido. Mas a partir desse momento, ágape se tornou o quê? Amor sacrificial. É o amor com que eu vos amei. Agora vamos voltar para a cena lá na frente. Quando Jesus está falando com Pedro, ele está usando a palavra ágape. Então era como se Jesus estivesse dizendo para Pedro: Pedro, você está disposto, você me ama ao ponto de morrer por mim? Vocês sentem o peso da pergunta de Jesus? E Pedro não tem coragem de dizer, porque ele negou a Jesus. Ele fala: não, eu gosto de você, eu filéu. Aí Jesus: você me ama ao ponto de morrer por mim? Você é agapau, amor sacrificial? E Pedro: não, você sabe que eu gosto. Então você gosta de mim? É, eu gosto de você. Sabe, todo mundo tem uma ideia que Jesus, depois de 2, 3 anos, ia ter uma equipe de super-heróis. Eu até dou esse estudo, eu mostro a foto, né, que todo mundo espera uma legião de super-heróis. Mas sabe o que Jesus estava formando? Homens quebrantados e humildes. Então, eu acho que o nosso grande equívoco no discipulado, muitas vezes quando se fala
né, semelhança, caráter de Jesus, né, maturidade, a gente coloca uma coisa tão lá em cima que a gente está querendo gerar super-heróis. Mas Jesus não gerou nenhum super-herói. Ele gerou, no final, homens quebrantados e humildes. Então, eu creio que isso é uma coisa fundamental que precisa ser trabalhado dentro do discipulado, né? Muito bom. Hoje, a gente vê as igrejas crescendo muito, no geral aqui no Brasil. Mas acho que poucas pessoas têm vivido esse discipulado, né? Têm formado um caráter de Cristo, têm se tornado pessoas mais quebrantadas, mais humildes. Qual que é a visão de vocês em relação a isso? Vocês acham que é possível ser um cristão e não viver discipulado? Primeiro, eu acho que, eu já falei isso numa outra reunião que nós tivemos, que o que os pastores falam de lá de cima e o que eles fazem, na verdade, é o que vai fazer a diferença. Então, se a ovelha olha para o cara e vê um cara bem-sucedido, com a Ferrari, com não sei o quê, com uma igreja que começa com, sei lá, quantos milhares de pessoas, um monte de coisa, a pessoa vê nisso um pattern, né? Um padrão, o qual, às vezes, ela até pensa, pô, eu quero isso aí também um dia. Puxa vida. E aqui eu não estou falando que eu sou contra a prosperidade de finanças, a bênção de Deus te dá muito. Deus dá muito para várias pessoas. E uns perdem tudo e outros sabem administrar. Tal. Mas eu lembro sempre do texto, acho que é Ezequiel, né? Ai dos pastores. Quando Deus dá aquela pancadaria assim, sobre os pastores. Esse texto na minha vida eu já vi várias vezes quando eu me senti um pouco, muito mais assim como o Marçal falou, no sentido não nem de líder do cara, mas de responsabilidade. Quem sou eu? Onde que eu estou? Eu estou conseguindo buscar viver essas coisas também para depois eu poder animar os outros, né? Teve uma época da minha vida que eu falava para Deus, Deus, eu não estou mais inspirando ninguém. Eu fiquei mal, passei um tempo bem difícil, não larguei a fé nem nada, mas sofri bastante. Então, eu falava, Senhor, eu não consigo mais assim, inspirar as pessoas. Aquilo que eu entendo que o Senhor tem de mim, que é tão bom, eu não estou conseguindo passar. Então, eu acho que isso tem muito a ver com o que o Marçal falou, no sentido de cada pessoa que se compromete a ter outras pessoas com ela, é óbvio, né? Então, primeiro ela precisa buscar tudo aquilo. Ela precisa querer ir atrás disso. Ela precisa reconhecer, né? Tem líder, às vezes, que é super-homem mesmo. O cara sai voando e ele nunca erra e acabou, sou eu. Põe a capa e sai voando. Põe a capa, assim, todo mundo batendo palma para ele e tal, sai do salão e vai assim pelos céus. Isso aí não existe. Ah, mas tem grandes homens de Deus. Tem, então. Os grandes homens de Deus são os caras humildes, os caras quebrantados, os caras que sabem aonde que é a pegada deles, onde que Jesus vai perguntar para ele vai falar, Senhor, isso aí eu não consigo. Eu não cheguei lá, eu não consegui fazer isso. Então, eu vejo isso como uma dificuldade, eu vejo padrões também, né, nas igrejas. E muitas vezes esses padrões não chegam, não vão para perto do que Jesus é, como você falou no começo. Eu estou preocupado com o quê? Em ver como é que Jesus fez e ver como é que eu devo fazer também, né? E muitos não. Então, eu acho que isso traz uma confusão muito grande, isso traz polarização da igreja, e isso traz concorrência. Por que concorrência? Porque eu faço mais discípulos que você. Minha igreja tem muito mais gente que a tua. Isso vira uma concorrência. E aí muitas vezes eu penso também no algo que Deus ainda não permitiu que acontecesse no Brasil para valer: perseguição. O povo de Deus está por aí que sofre perseguição. Esse domingo, inclusive, próximo vai ser o domingo da igreja perseguida, né, do pessoal de Portas Abertas e tal. Se vier, eu respondo com essa pergunta também: se surgir sobre o nosso país uma perseguição, venha do governo, venha de ideologia, venha de onde for, de discursos, de narrativas, como é que a igreja vai se comportar? Se uma igreja que hoje tem 1 milhão de pessoas, ela virar... 1 milhão é muito, né? Vamos falar 1.000, vou ser mais humilde. Se ela tiver 1.000 e o cara ficar com 100, que foi, por exemplo, o que aconteceu em muitas igrejas na época
do mover do Espírito Santo, década 80, por aí, você lembra disso, Marcelo? Igrejas grandes que os pastores foram batizados com o Espírito, o cara, entre aspas, perdeu o emprego. Perdeu o emprego. Não, aqui nessa igreja nós não vamos fazer isso que você está falando. Então, se isso, por acaso, Deus permitir que venha sobre nós, aí que nós vamos começar a ver mais quem que realmente está afim de ser como Jesus. Então, eu acho que em tudo até agora, Deus tem sido até bom demais com esse país. Demais, entendeu? Então, e essa até que é a pergunta, né? Porque hoje as igrejas estão cheias. Só até diz que Deus é brasileiro, né? Que? Arrumando essa frase. Então, mas hoje as igrejas estão cheias. São pessoas que são realmente crentes, discípulos de Jesus, ou são pessoas que só frequentam a igreja, só frequentam né? a igreja? Então, olha, o que eu vejo? A visão moderna de discipulado, eu acho que ela é muito verticalizada. Então, eu discipulo você discipula ele, o outro discipula o outro, tal. Então, se criou alguns modelos de discipulado, mas ele é vertical. Quer dizer, vem alguém que discipula esse. E um grupo andou desenvolvendo esse discipulado 1 a 1, onde a ideia é boa. Eu vou cuidar muito bem do Gerson, e se eu cuidar bem do Gerson, ele vai cuidar muito bem do Tiago, e se o Gerson cuidar bem do Tiago, então a ideia, né, que eu cuido e eu faço com que você cuide bem do Tiago, e o Tiago vai cuidar bem, tal. Mas no final, as pessoas não sabem trabalhar o coração. Elas sabem trabalhar o comportamento. Por isso que vai vendo, no final eu trabalho, às vezes com você vai trabalhar. Não, Tiago, você vai virando uma opressão. Então... Até eu não tenho as minhas próprias experiências. Eu falo para ele, uma sala me diz que você tem que fazer assim. Então você tem que fazer assim também. Aí o que vai acontecendo? As pessoas, elas têm dificuldade de trabalhar, né, na vida de outras. Como até você falou que chegou com uma pessoa, você não tinha mais o que fazer. Então a gente tem limitações. Eu conheci um missionário que ele desenvolveu um trabalho de discipulado muito forte, que se transformou em um grande movimento de discipulado no Brasil, crendo nesse movimento discipulado. E ele trabalhou com pastores, e os pastores trabalharam com as suas igrejas, e tinha um material assim muito rico, muito bom. E o cara trabalhava em grupos, né? Grupos de 3, 4 pessoas, e ia discipulando. E a base desse discipulado era mais o cognitivo, o material. Então, eles iam estudando esse material, e tinha muitas coisas boas. Mas o que acontece? Que eles foram pegando, por exemplo, eu soube de uma igreja de 400 membros, que todo mundo foi discipulado. Mas o que aconteceu? Chegou lá embaixo, não tinha mais o que fazer, acabou. E não é por isso que a igreja se transformou numa igreja super saudável espiritualmente. Eu vou dar um outro exemplo. Lá na minha igreja em Pompeia, né, ainda a sede da Universidade da Família. E todos os cursos de família nós testávamos primeiro na minha igreja, e eu era o pastor da igreja, e todas as famílias da igreja que eu liderava, todas fizeram todos os cursos de família, né? Então, se era para ter uma igreja com famílias exemplares, modelos para todas as outras igrejas, seria a minha igreja. Com curso de educação de filhos, com curso de finanças, com curso de aliança, de cura e tal. Mas os casais tinham um problema. Então, a gente está buscando
muitas vezes idealizando uma coisa que na prática é muito difícil de se alcançar. A base que eu tenho entendido, como eu falei, é a humildade. Jesus disse que ele era manso e humilde de coração. O humilde de coração é aquilo, né? Porque Jesus, a única vez que ele falou da sua intimidade, do seu interior, é nesse texto. O meu coração é humilde. Ele podia falar que é fiel, é santo, ele podia falar tantas coisas, mas ele falou: meu coração é humilde. E aí, a mansidão é o fruto visível desse coração humilde. Agora, só vou explicar mais alguma coisa. Não sei se eu estou falando demais, mas se eu estiver falando demais, você levanta o dedo e eu paro. Mas por que a humildade é tão importante? Eu quero ver se eu consigo explicar rapidinho. O oposto da humildade, o que é? É o orgulho, a soberba, o ego, o egoísmo, certo? É o oposto da humildade. Bom, quando você entra na definição de amor em Coríntios 13, o que você vai ver lá? O amor não se ensoberbece, o amor não se ufana, não fica se exaltando. O que é o arde em ciúmes? O que é ciúmes? É egoísmo, é controle. Então, quando você for estudar todos os termos das definições, você vai ver que a essência do amor, o que é? Humildade. Então, você pensa assim: como é que eu vou desenvolver amor na vida de um discípulo? Sabe como? Ensinando ele a desenvolver humildade. Porque a humildade é a base do amor. Mais uma, eu montei um estudo muito interessante sobre isso. Só mais uma e eu vou parar, né? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, justiça, domínio próprio, tal. Eu não sei de cabeça todos eles, né? Mansidão, são várias virtudes cristãs. Existem duas interpretações desse texto, tá? A primeira é que essas virtudes, porque a palavra fruto do Espírito está no singular, todo mundo diz que é tipo uma laranja com vários gomos. Então, o fruto do Espírito é uma laranja e cada uma dessas virtudes cristãs seria um gomo. A outra explicação é que o fruto do Espírito é amor. Então, o amor seria a fonte primária e todas as outras virtudes seriam as virtudes secundárias decorrentes desse amor. E por que eu acho que o fruto do Espírito, no fundo, é o amor como a fonte primária? Porque se você pegar Coríntios 13, pega as definições e pega essas virtudes, você vai ver que bate. Você vai ver mansidão, paciência, domínio próprio lá. Você vai vendo alegria, não se alegra com a verdade. Então você vai vendo o paralelo. Conclusão: a essência do fruto do Espírito, que são as virtudes cristãs, que você pode dizer é o caráter de Cristo, é o quê? O amor. Então, olha só como é interessante. Você tem que trabalhar a humildade, que a humildade vai gerar o amor, e o amor vai gerar o quê? As virtudes cristãs. E o que são essas virtudes cristãs? O caráter de Cristo. Então, passa a ter um entendimento totalmente diferente de como desenvolver discipulado, como trabalhar o discipulado, porque está numa forma tão assim, semelhante ao caráter de Jesus, uma coisa tão ali,
que a gente se perde no meio de tantas coisas que a gente pensa sobre Jesus, né? Se eu falar tem que atingir o caráter de Jesus, você vai pensar uma coisa, ele vai pensar outra. Não está claro isso, mas quando você define isso como as virtudes cristãs, e que são o fruto do Espírito, o amor, a humildade, é interessante. E isso aí, porque é uma visão que vai fazer toda a diferença no trabalho de discipulado. Por quê? Porque Jesus não formou super-heróis, formou homens super quebrantados e humildes. Né? Então, isso é muito interessante. Muito bom, hein? Muito bom. A gente até já deu tempo aqui para hoje, mas quem sabe a gente faz uma parte 2 sobre esse discipulado, né? Porque está muito bom o bate-papo. Mas vamos já encerrar por aqui. Obrigado aí pelo tempo de vocês aí. E tenho certeza que esse podcast aí vai abençoar muito. Quem sabe aí a gente faz uma parte 2 só sobre discipulado aí também. Valeu, Deus abençoe.